Texto 4. Vamos lá. Desprezas o que dizes, mas defenderei até a morte teu direito a dizê-lo. É com essa afirmação atribuída a Voltaire, filósofo do iluminismo francês, que Nigel Harberton, eu acho que é isso, quem sabe inglês aí vai saber melhor que eu pronunciar, principia o seu ensaio sobre liberdade de expressão. A liberdade de expressão, entendida em seu sentido amplo, em que se incluem a palavra escrita, as peças teatrais, os filmes, os vídeos, as fotografias, os cartoons, as pinturas, entre outros, é um direito consagrado no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948. A liberdade de expressão é particularmente valiosa em uma sociedade democrática, ao ponto de haver quem sustente que, na ausência de uma ampla liberdade de expressão, nenhum governo seria de todo legítimo e não deveria ser denominado democrático. Essa é a perspectiva defendida por Ronald Dworkin, para quem a livre liberdade, a livre expressão, é uma das condições de um governo legítimo. As leis e políticas não são legítimas a menos que tenham sido adotadas por meio de um processo democrático. E um processo não é democrático se o governo impediu alguém de exprimir as suas convicções acerca das quais devem ser essas leis e políticas. Desde os alvores da democracia ateniense, são sobejamente conhecidas as suas relações com a argumentação e a retórica. Relações de quem? Da democracia, né? Porém, tal como a retórica e a argumentação podem ser postas a serviço da mentira e da manipulação, também, em relação à liberdade de expressão, se coloca a questão dos seus limites. Então, é possível a gente inferir aqui que a liberdade de expressão também pode ser posta a serviço da mentira, da manipulação, por isso é que se coloca a questão dos limites. Beleza. Vejamos aqui o texto inteiro, fala da importância da liberdade de expressão para o Estado democrático, a ponto de alguns pensadores até dizerem que se não houver liberdade, o Estado não é democrático. Vamos lá. Questão 15. A expressão suas relações refere-se às relações da democracia ateniense. Sim, a gente viu que por uma questão de coesão existe aqui uma retomada do trecho. Olha só, desde os alvores da democracia ateniense, são sobejamente conhecidas suas relações de quem? Da democracia ateniense, com a argumentação e a retórica. Sim, o suas retoma, portanto, a gente tem aqui um mecanismo de coesão referencial anafórica. Existe uma cadeia coesiva em que o remissivo suas relações retoma o referente democracia ateniense, como a gente viu ali de forma bem clara, portanto, o item é certo. Questão 16. A correção gramatical e a coerência, ou seja, a lógica do texto, seriam mantidas caso fosse inserida a expressão por isso, isolada por vírgulas, entre as palavras e não na linha 13. Então ficaria assim, ficaria assim. A liberdade de expressão é particularmente valiosa em uma sociedade democrática, a ponto de haver quem sustente que na ausência de liberdade de expressão, nenhum governo seria de todo legítimo, né? E, vírgula, por isso, vírgula, não deveria ser denominado democrático. Ora, é claro que nós mantemos, sim, tanto a correção quanto a coerência do texto. Por quê? Porque se nenhum governo seria de todo legítimo, por isso, né, portanto, ele não deveria ser considerado o quê? O denominado democrático. Existe uma relação aqui de conclusão que é expressa, que pode ser expressa ou que é expressa pela locução por isso. Então, gente, o item é certíssimo, mantendo a coerência e mantendo a correção, e aí as vírgulas justificariam a conjunção estar intercalada, estar deslocada. Quando a gente desloca ou intercala uma conjunção coordenada, conclusiva ou adversativa, com exceção do mas, a gente usa a vírgula, usa-se a vírgula para separar, para deslocar a conjunção coordenada. Beleza.
Por isso que as vírgulas ocorreriam aqui, porque o por isso estaria intercalado aqui. E passando a ideia de conclusão, que é a ideia expressa entre essas duas orações. Então, o item é certíssimo. A gente mantém tanto a correção quanto mantém a coerência aqui do trecho. Portanto, o item é certo. É possível verificar a relação de conclusão no trecho, que passa a ficar explícita por meio do conectivo. Questão 17. Sem prejuízo para a correção gramatical e para os sentidos originais do texto, o trecho em que se incluem a palavra escrita, as peças, os filmes, os vídeos, as fotografias, os cartoons, as pinturas, entre outros, poderia ser reescrito da seguinte forma: onde, trocou o em que por onde se incluem a palavra escrita, as peças teatrais, os filmes, os vídeos, as fotografias, os cartoons, as pinturas e outros, ou então entre outros, né? Não há necessidade do e entre. Isso aqui é linguagem coloquial. Beleza. Só que você nem precisaria chegar aqui. Já está errado quando ele pede para você trocar o em que por onde, aqui na linha 6 e 7. Olha só. Em que, sentido amplo. Esse que é um pronome relativo que retoma sentido amplo. A liberdade de expressão entendida em sentido amplo. Em que se incluem a palavra escrita, blá, blá, blá. Então, o que está escrito aqui é que a palavra escrita, as peças teatrais, os filmes, os vídeos, as fotografias, os cartoons, as pinturas, tudo isso é incluído em sentido amplo, né? Nesse sentido amplo. Tudo isso se inclui em sentido amplo, que é retomado pelo que? Pois bem, o que é um pronome relativo que retoma sentido amplo. Agora, sentido amplo não é lugar. Se sentido amplo não é lugar, não tem como eu usar o onde, porque o onde é um pronome relativo, mas é usado para retomar lugar. Se aqui, por exemplo, fosse um lugar, aí o onde estaria correto. Como não é, o item é errado. Eu não posso fazer essa troca. Então, sem prejuízo da correção gramatical e para os sentidos originais do texto, esse trecho aqui poderia ser reescrito da seguinte forma: onde se inclui a palavra escrita? Não, de forma alguma, porque o onde é um pronome relativo que só retoma lugar. Lugar, 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 lugar. Não posso trocar o em que por onde, já que naquele contexto o em que retoma sentido amplo. Agora, a casa em que moro e a casa onde moro. Tanto faz. Por quê? Porque casa é um lugar. O pronome onde só pode retomar lugar. Questão 18. É facultativo o emprego da vírgula presente na afirmação atribuída a Voltaire, no primeiro período do texto. Olha só. Cadê a afirmação de Voltaire? Cadê? Tá aqui, ó. Desprezo o que dizes, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Ele está dizendo que nessa afirmação é facultativo o emprego da vírgula. Cadê a vírgula? Aqui. Desprezo o que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-lo. Ora, não é facultativo o emprego dessa vírgula. Por que não? Porque no contexto essa vírgula está separando orações coordenadas. E a vírgula é obrigatória para separar orações coordenadas, com exceção das aditivas. Então eu não posso retirar essa vírgula aqui. Por isso que não é facultativo esse emprego. Por isso que o item é errado. Erradíssimo. A vírgula é obrigatória para separar as orações coordenadas, tá? Lembrando que é na citação de Voltaire, é dentro da citação. Ele está perguntando dessa vírgula aqui da linha 1. Questão 19. O texto sugere, então nós temos aí uma interpretação. O texto sugere. Então, no texto, sugere-se que a liberdade de expressão pode ser usada em favor da mentira e da manipulação. A gente leu isso, ainda falei isso quando eu cheguei ao texto. Certíssimo. Isso está lá no finalzinho. Olha aqui, o último parágrafo confirma isso. Porém, tal como a retórica e a argumentação podem ser postas a serviço da mentira e da manipulação,
também em relação à liberdade de expressão se coloca a questão dos seus limites, né? Por quê? Porque sugere-se, porque infere-se que ela também pode ser usada a serviço da mentira e da manipulação. Portanto, o item é certíssimo. No texto, sugere-se que a liberdade de expressão pode ser usada em favor da mentira e da manipulação. Verdadeiro. Nós temos aqui uma questão de interpretação textual, né? Interpretação, que faz com que você infira, que faz com que você deduza, que faz com que você conclua de uma informação que ele deu. Questão 20. O terceiro parágrafo do texto, que eu já coloquei aqui, olha só, para facilitar a nossa vida, é essencialmente descritivo, porque caracteriza a liberdade de expressão. Sei não. Desde os alvores da democracia ateniense, são sobejamente conhecidas as suas relações com a argumentação e a retórica. Tem informação. Porém, tal como a retórica e a argumentação podem ser postas a serviço da mentira e da manipulação, também em relação à liberdade de expressão se coloca a questão dos limites. Isso aqui é argumentação, isso aqui é um posicionamento. Não tem nada de descrição aqui. Qual que é a marca da descrição? Adjetivos, cores, tamanhos, cheiros, adjetivos. Então aqui está errado. Tem nada de descritivo. Esse item, esse trecho aqui é um trecho expositivo argumentativo. Muito mais argumentativo, né? Já que ele tem um posicionamento aqui falando da questão dos limites. É muito mais argumentativo que expositivo. Mas como houve uma informaçãozinha aqui no começo, a gente até fala que é expositivo argumentativo, tá? O item é errado. Agora, descritivo não. O item é expositivo argumentativo. Questão 21. Segundo Ronald Dworkin, a ampla liberdade de expressão subjaz à existência de um governo legítimo e democrático. Olha que questão muito boa. Essa questão é boa, essa questão é maravilhosa. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela é muito fácil, é uma questão que é muito difícil. Como assim, Ricardo? Seguinte, se você sabe o significado de subjaz, você acerta com muita tranquilidade esse item. Se você não sabe o que é o significado o que significa subjaz, você vai ficar em dúvida em relação a esse item. E aí, se você sabe que subjaz quer dizer que está abaixo, né, que repousa ali, que está protegida por ali, ó, você vai marcar o item como certo. Porque a gente fala que, segundo Ronald Dworkin, o texto, né, fala isso, para ele, a ampla liberdade de expressão subjaz à existência de um governo que legítimo e democrático. Uma coisa depende da outra. Nós vimos isso aqui no texto. Olha lá, só para confirmar e te mostrar exatamente no trecho. Ó, essa é a perspectiva defendida por Ronald. Ó, a liberdade de expressão é particularmente valiosa em uma sociedade democrática, a ponto de haver quem sustente que, na ausência de ampla liberdade, nenhum governo seria de todo legítimo e não deveria ser democrático. Essa é a perspectiva defendida por Ronald Dworkin, para quem a liberdade de expressão é uma das condições de um governo legítimo, né? De um governo democrático. Então vamos lá. Questão 21. Segundo Ronald Dworkin, a ampla liberdade de expressão subjaz à existência de um governo legítimo e democrático? Sim, depende da existência desse governo. Sim, a gente consegue perceber isso por esse trecho. E aí, vamos lá. Vou te mostrar. O que é subjazer? Vamos ao dicionário aqui, ó. Subjazer. Subjazer, ele pede para a gente olhar o que é subjacente. Então, vamos lá. É aquilo que está ou fica subjacente, ou seja, que está por baixo, que está oculto ali. Então, a ampla liberdade de expressão, ela está oculta ali naquele governo democrático, ela está por baixo do governo democrático legítimo? Sim. Portanto, o item é certo. Depende de um governo democrático e legítimo. Questão certa. E te vejo daqui a pouquinho no próximo texto. Vamos falar do texto 5?